Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre galvanização e estanhagem. Meu nome é Camila Barbosa e junto com João Matheus a gente vai explicar um pouquinho sobre esses processos de revestimento. No decorrer desse vídeo nós vamos dar uma breve introdução aos dois processos, falar do princípio de funcionamento e que tanto o processo de galvanização quanto o processo de estanhagem eles podem acontecer tanto por eletrólise quanto a imersão a quente. Nós vamos falar sobre o princípio de funcionamento desses dois processos. Depois dar uma visão geral e também dar exemplos tanto da galvanização quanto da estanhagem para os dois princípios de funcionamento. Dar mais uma noção de aplicações gerais, de aplicações tanto da galvanização quanto da estanhagem e falar também das limitações desses processos de revestimento. Então, tanto a galvanização quanto a estanhagem são exatamente processos de revestimento de metais, né? São processos que vão agir e vão agir exatamente para combater a corrosão. O que é que acontece, né? Então, tanto a galvanização quanto o estanho acabam por ser esse processo de revestimento de um metal por outro mais nobre, seja ele zinco, estanho, ouro. Pode ser N outros metais, mas principalmente na galvanização em específico o zinco e na estanhagem em específico o estanho, né? E esses processos, esses processos de revestimento, eles existem principalmente por quê? Porque a corrosão ela vai acontecer a todo tempo, né? O metal, o ferro, ele reage, ao reagir com o oxigênio, com água, ele vai adquirir ferrugem, vai enferrujar. E exatamente o ferro e a maioria dos metais, com exceção do ouro e da platina, eles têm forte tendência a oxidar com o passar do tempo. Então, esse processo de corrosão e, por consequência, a galvanização e a estanhagem, enquanto esse processo de corrosão diminui a vida útil, quando a gente aplica a galvanização e a estanhagem, a gente vai aumentar a vida útil dessas peças, aumentando a durabilidade de tubulações, de máquinas, de equipamentos, de estruturas de construções, de edifícios, de pontes, de grades, de viadutos, pode ser também de um anel, de bijuteria, de N coisas que vão exatamente passar por esse processo de adquirir esse metal de sacrifício. A gente lembrar um pouquinho das aulas de química do ensino médio, até do primeiro ciclo, a gente consegue lembrar exatamente disso, metal de sacrifício. A gente vai colocar uma camada por cima da estrutura metálica que já existe, exatamente para que essa camada que está por cima sofra a oxidação, essa camada que está por cima se torne mais resistente e a peça em si não sofra tanto efeito. Agora a gente vai dar um overview dos processos que são aplicados tanto na galvanização quanto na estanhagem, que são a imersão a quente e a eletrólise. O João vai falar agora um pouquinho mais sobre a eletrólise. Na eletrólise, em um recipiente é colocada uma solução eletrolítica, onde são colocados futuramente dois eletrodos conectados a uma fonte de alimentação, onde o eletrodo carregado negativamente é chamado de cátodo e o eletrodo carregado positivamente é chamado de ânodo. Na eletrólise, são cuidadosamente escolhidos a solução eletrolítica e o eletrodo, que será o anodo. No exemplo mostrado, vemos uma solução com revestimento de cobre. E são escolhidos um eletrodo do mesmo material da solução eletrolítica para haver um reabastecimento pelo anodo de cobre.
No exemplo a seguir, veremos uma blindagem de latão feita a partir do cobre. Então veremos que o cobre vai doar elétrons para o latão, fazendo um revestimento de cobre no latão, e o cobre vai acabar perdendo um pouco de seu volume. E uma curiosidade desse processo é que quanto maior for a corrente, mais rápido vai ocorrer esse processo de doar elétrons. Nesse processo também tem que ser cuidadosamente escolhido o revestimento dos materiais, pois o aço não consegue se ligar diretamente com a prata, mas ele consegue se ligar com o cobre e o cobre consegue se ligar com a prata. Também existe preocupações ambientais associadas a esse processo. A cromagem, por exemplo, cria resíduos perigosos para seres humanos e até para animais. No vídeo a seguir, veremos um exemplo de eletrólise em uma empresa indiana. Então veremos inicialmente que as peças são limpas para facilitar o processo de eletrólise e logo em seguida são passadas por um processo de banho subsequentes. Esses banhos são de metais diferentes, como eu disse anteriormente, nem todos os metais podem ser revestidos diretamente por outro metal para acontecer esse processo de eletrólise, né? Uma coisa importante a se notar é que em alguns tanques saem bolhas, e essas bolhas são criadas propositalmente com a finalidade de deixar o processo mais rápido. É como se fosse um agitador.
No vídeo a seguir a gente vê o processo anterior, só que sendo automatizado. Visto o processo de eletrólise, né, e algumas aplicações, a gente vai entender um pouquinho agora da imersão a quente. Então, diferente do processo de eletrólise, que a gente tem toda uma química por trás, a imersão a quente ela consiste basicamente no mergulho do material, num grande poço, vamos dizer assim, num tanque com o metal que a gente vai revestir ele, né? Num tanque de zinco, num tanque de ouro, num tanque de estanho, de cromo e aí vai. E aqui a gente tem mais ou menos como seria a automatização desse processo, né, de imersão a quente. A gente vê que tem vários tanques aqui. Isso acontece porque o processo de imersão a quente ele precisa de toda uma etapa por trás, de toda uma etapa de limpeza, também precisa de uma etapa precisa de lavagens, para assim chegar à imersão a quente, que no qual, por exemplo, na galvanização, o zinco ele tá líquido, né? O metal que o material ele vai ser revestido, ele vai tá líquido, ele vai estar derretido em temperaturas altíssimas. O zinco, por exemplo, em torno de 450 graus Celsius. E logo após também é feito o resfriamento. Algumas outras etapas também podem ser feitas depois, principalmente pensando com relação ao acabamento da peça final, né? Mas basicamente é isso. A gente vai ver que o material ele vai passar por aqui, ó. Vai passar por toda uma limpeza, vai passar por vários tanques. E que depois, lá no final, ele é imerso no metal líquido. Então, vamos falar um pouquinho sobre todas as etapas, né? Nas etapas, a gente viu ali na prática, né? Mas nas etapas a gente tem o quê? A gente tem o desengraxe, que basicamente realiza a retirada de óleos, graxas e outros compostos orgânicos, se utilizando de soluções alcalinas concentradas, como por exemplo cloreto de sódio. Aqui ele vem passa do desengraxe, que pensa que o metal, o produto que vem aqui passou por um processo de fabricação e que esse processo de fabricação pode ou não levar alguns lubrificantes e alguns materiais que a gente vai fazer a limpeza deles antes de fazer a galvanização, antes de fazer a estanhagem. Então, passado o desengraxe, a gente vai para a lavagem, que tem como objetivo retirar qualquer resíduo que ficou na peça após o desengraxe com água, e esse processo pode ser feito de diversas maneiras. Normalmente tem a agitação mecânica, tem borbulho, tem várias maneiras que tem desse enxágue acontecer. Depois a gente passa para decapagem. O que é que acontece na decapagem? A gente faz a remoção de resíduos de soldas e óxidos presentes na peça, também com o uso de soluções ácidas. Um exemplo é o ácido clorídrico, HCl. Passada a decapagem, a gente vai novamente para o enxágue, que é realizado novamente uma lavagem, né? Vai novamente para o enxágue, com o objetivo da retirada de resíduos. Passado o enxágue novamente, eu vou para fluxagem. O que é que acontece na fluxagem? São utilizados cloreto de zinco e cloreto de amônio, normalmente, com o intuito de diminuir a tensão superficial
e favorecer a molhabilidade da peça. Passada essa fluxagem, isso tudo para facilitar exatamente a galvanização, a estanhagem, para facilitar que o metal ele adira à superfície do produto, a superfície do outro metal, né, no caso. E passada a secagem, aí a gente vai exatamente para a imersão a quente, que no caso da galvanização, por exemplo, é um zinco líquido, galvanização no pé da letra, né, um zinco líquido, que vai estar aproximadamente 450 graus. Passou na galvanização, na imersão a quente, no caso, né? Passou na imersão a quente, ficou o tempo aqui na imersão a quente, ele vai para o resfriamento. E normalmente nessa etapa é feito resfriamento rápido em água, com o objetivo de parar a formação das camadas da liga. Em superfícies que não serão pintadas posteriormente, nessa etapa é feita a passivação, que é a passagem da peça em uma solução cromatizante, por exemplo. E uma coisa interessante para se falar da imersão a quente é que normalmente acontece que é um dos processos pelo qual que é um dos motivos pelo qual a imersão a quente ela tem um maior ciclo de vida do que a eletrólise, é porque a cada tempo cada momento a mais que o produto ele fica imerso, ele vai montando algumas camadas de, por exemplo, vamos usar o exemplo da galvanização de zinco, algumas camadas de zinco que em um momento ainda tem uma porcentagem de zinco com metal, uma porcentagem de zinco com metal, que essa porcentagem do metal vai diminuindo, e a última camada ela fica exatamente com 100% zinco, protegendo o material e aumentando o ciclo de vida no material. Esse é um motivo também pelo qual a espessura da camada do metal, quando em imersão a quente, ela é de mais ou menos de 80 a 100 micrômetros, enquanto que na eletrólise é de 10 a 12. A imersão a quente, a gente pode ter praticamente todos os tamanhos de produto. Mas a gente viu no primeiro vídeo, ele mostrava exatamente várias coisas, mostrava algumas treliças, mostrava a estrutura que dá para ir para a ponte, mostrava também vários pedaços de metais que são ocos, pedaços de metais pequenos. E para a eletrólise, normalmente é bem mais compatível com componentes menores. A imersão a quente ela se torna mais cara exatamente pela quantidade de metal que vai ser associada a ela, já que normalmente esse metal ele é não necessariamente é nobre, mas ele é mais nobre do que o metal do produto. Ele é o metal que vai revestir. E a eletrólise, por consequência, é mais barata. E a imersão a quente ela passa por um rígido processo de limpeza que antecede a imersão, coisa que na eletrólise não acontece. Então, falando especificamente da galvanização, a gente tem algumas peculiaridades, né? Então, a galvanização ela trata-se principalmente de zinco, os outros envolvendo, quando a gente começa a envolver outros metais, a gente vai dando alguns outros nomes, cromatização, estanhagem, que a gente também vai ver. E na galvanização a gente tem exatamente um aço, uma peça metálica, sendo revestida de zinco. E a partir desse revestimento de zinco, a gente protege o produto da corrosão, a gente faz com que o produto final ele seja mais resistente a adversidades relacionadas a mudanças climáticas, à ação do tempo, ou seja, a peça, a gente aumenta a vida útil da peça, a gente aumenta a resistência da peça. E a galvanização, ela tem principalmente a imersão a quente, ela tem uma peculiaridade boa que é muito rápido. Em pouquíssimos minutos você consegue revestir uma peça gigante. Então isso é muito interessante. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver, a gente já viu uma simulação, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai conseguir ver um exemplo
um exemplo real, acontecendo de verdade. Bora lá. Que a gente vê, né, o processo está automatizado. A gente tem um guindaste aqui carregando a peça, uma haste carregando a peça. Ele carrega, mergulha, né? Aqui a gente está passando pelos processos de limpeza. Passou pelo primeiro, depois foi a lavagem, vai passar pelo segundo, depois passa pela lavagem. Vai cá, vai pro terceiro. Passar um tempinho aí. Já vem outra parte aqui, ó. Agora ele vai passar um tempinho secando, ó. Secou. E aí ele vai exatamente para a galvanização em si. Começa a ser mergulhado em zinco. A gente vê também que tem a liberação de gás. E esse gás, no processo de galvanização, de zinco, de cromo, de N outros metais, esses gases que são liberados têm alguns sérios problemas com relação a serem tóxicos. Alguns são realmente tóxicos, tanto para o humano, e aqui a gente vai ter o processo de resfriamento. E acabou! Então, aqui a gente viu um exemplo, né, da imersão a quente, um exemplo real da imersão a quente. E uma coisa legal também, como já mostrou um exemplo da imersão a quente, vou mostrar agora um exemplo de galvanoplastia, que é exatamente quando a galvanização ela é feita com eletrólise. Então, bora lá. Esse exemplo aqui é exatamente de formação de bijuteria, de como são feitas bijuterias, que às vezes são banhadas, às vezes são banhadas a ouro, e às vezes são só bijuteria mesmo, revestida. Então, bora lá. Ó. A gente passa exatamente pelas etapas, né? Desengraxante, que acontece a limpeza da peça. Todas as águas do tanque são reutilizadas. Ó. Aqui não está 100% automatizado, então é uma pessoa levando. Passou pelo desengraxante e agora passou para a lavagem. Eu vou dar uma adiantada aqui. Ele passa pela lavagem. Depois ele vai passar, aqui é com cobre, ó. Depois ele vai passar pela primeira camada de cobre, você vê que ele está sendo mergulhado, que ele está recebendo. Aqui o processo ele é com eletrólise, ó. A gente consegue ver aqui as barras de cobre aqui do outro lado. E essa barra aqui, ela vai estar carregada, né? Então, vai estar acontecendo o processo de eletrólise aqui. Depois a gente passa por uma segunda camada de cobre, né? Nesse exemplo dessas bijuterias aqui. Passada a segunda camada de cobre, a gente passa de novo para uma lavagem, vai para uma camada de paládio. Aqui, ó. Novamente passa por eletrólise, a gente vê aqui a placa. Aqui tá informando que a camada de paládio torna semijoias hipoalergênicas, fazendo o merchan. Aumenta a durabilidade do banho. E aí a gente vai passar por algumas camadas quando a peça ela vai ser banhada, né? Então, passa pelo pré-ouro. Tá aqui a barra. Passa pelo pré-ouro. E pela foliação. Isso tudo também não é tão automatizado, mas alguns nessa planta aqui, ó, a gente consegue ter sim algum controle sobre a quantidade de metal que vai ser depositado, sobre o tempo que o metal ele vai estar em contato com a solução eletrolítica. E no final, ó, a cor final. Então a gente consegue ter algum controle aqui, consegue ter o controle de muitas coisas.
E esse é um exemplo da galvanoplastia, que no caso é a galvanização quando é usado com eletrólise, com semijoias. O que ilustra mais uma vez o que a gente falou lá atrás, né? Normalmente a eletrólise ela é usada para componentes menores, né? Para produtos menores, enquanto a imersão a quente é usada para peças grandes. Então, grandes peças que vão ajudar a construir pontes, que vão ajudar a construir viadutos, essas coisas, normalmente são processo de revestimento dessas peças para aumentar a durabilidade delas é feito com galvanização. Enquanto que outras aplicações menores, como por exemplo exatamente bijuterias, pregos, entre outras coisas, a gente vai usar a galvanoplastia, vai usar a eletrólise. O processo de estanhagem é um processo onde o material metálico, geralmente aço ou cobre, é revestido por estanho com a finalidade de evitar corrosão, pois o estanho é um material resistente ao ataque da água. E é por isso que uma boa prática para solda é que ao finalizar a solda de uma PCB ou de algo, é bom deixar sempre a ponta do ferro de solda estanhada. Outra curiosidade é que não se deve pegar latas amassadas do supermercado ou algo assim, porque as latas são revestidas por estanho. Então, se por acaso a lata amassar e trincar o estanho de dentro dela, o material que está dentro pode acabar sendo contaminado pela oxidação do metal, do aço no caso. Bem, nesse vídeo vamos ver o acabamento de estanho nas PCBs, né? Que é para evitar a ação da oxidação nelas, tanto nos pads como nas vias das PCBs, que as vias são os furos que levam de uma face à outra da PCB. Nessa etapa, as placas são aliadas e passam por uma inspeção onde elas vão ser limpas de todas as sujeiras e é aplicado logo em seguida um fluxo em sua superfície. Então, todos os óxidos em sua superfície são removidos. É separado, alinhado e é colocado dentro de um grampo, onde nessa salinha vai ter as placas vão ser mergulhadas em estanho quente. Então, é uma submersão a quente aí. Logo em seguida é removido e é passado por uma mesa, onde essa mesa está soprando ar, no caso para tirar justamente o excesso de solda que está na placa. E depois é passado por uma inspeção, para ter justamente o controle de qualidade. Dado todos os processos, né, a gente tendo visto todos os processos que a gente tratou aqui hoje, a gente pode falar também um pouquinho das limitações, né? Então, as limitações algumas já foram discutidas de uma maneira breve. Então, sobre o tipo de produto, normalmente quando a gente está tratando tanto da estanhagem quanto a galvanização, quando o produto ele passa a se tornar maior, então vai começar a ter uma abordagem mais voltada para a imersão a quente do que para a eletrólise. E outra limitação também, principalmente relacionada à imersão a quente, passa a ser o tamanho dos fornos de galvanização, né? Então, o tamanho dos tanques, o tamanho dos fornos que o material, que a légua do material ela vai passar. Então, isso pode ser um fator limitante, já que tem que ter dimensões maiores do que a do seu produto. Dependendo do tamanho do produto, isso começa a se tornar, tem um espaço maior e começa a ter várias limitações com relação a isso. O maquinário, devido a essas restrições de tamanho, de dimensão, pode tornar-se caro, dependendo da aplicação, né? A gente viu um exemplo lá de eletrólise, que era automatizado, mas era relativamente pequeno e chegava a quase praticamente 25 mil euros. A gente também tem a presença de poluentes.
Então, os gases da cuba, né? Que chama os gases da cuba, os gases resultantes tanto do pré-tratamento, vapores de pré-tratamento, quanto os gases da cuba, que o zinco ou outros metais fundidos, quando galvanizando, eles emanam gases, né, gases poluentes, que devem ser exauridos e tratados. E não é necessariamente uma limitação, mas eu quis trazer aqui no vídeo, é a galvanização a frio. A galvanização a frio ela termina sendo um spray ou mesmo tinta que também pode ser passada na superfície de materiais e que também vão ter um efeito semelhante. Ele é muito mais barato, mas o efeito é, obviamente, bem menor. E para fechar, a gente já falou bastante, mas também tem algumas a gente pode fechar dizendo que a galvanoplastia e a estanhagem, a galvanização e a estanhagem, elas estão muita coisa. Elas estão desde circuitos a materiais a pregos, a parafusos, a estruturas de prédios, estruturas de pontes, a latinhas a embalagens de enlatados. Então, está presente em muita coisa, em tubulação, em máquina, em equipamento. Em muita coisa a gente tem estanhagem, a gente tem estanhagem, a gente tem galvanização. E são dois processos de revestimento que estão associados e que acontecem depois de muitos e muitos e muitos processos de fabricação associados de metais, para deixar o produto final bem acabado, resistente, com maior durabilidade e maior vida útil. Então, é isso. Aqui estão as referências e os links dos vídeos que foram mostrados durante esse vídeo vão estar na descrição. Muito obrigada e até a próxima.